Ora então, boa tarde a todos, meus amigos. Aqui estou uma vez mais. Hoje vimos falar de Deus, mas só por casualidade teria a ver alguma coisa ligada com o centro do mundo. Ela diz que eu venho do centro do mundo porque eu de vez em quando digo-lhe a ela que lá em Mafra à noite ouço um ruído. Brr, 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 brr. E já me dei conta que aquilo é um ferro que lá está sempre a girar. E eu acho que é a extratação da terra. Só que está muito ferrugente, eu ponho lá o óleo e tal, e aquilo não há meio de coisa. Portanto, daí é a ideia do centro do mundo. Tudo bem. Ora bem, se calhar queres desligar esta luz aqui da frente? Eu vou procurar não vos deixar adormecer, embora com coisa. Tá, julgo que sim, julgo que estamos bem, está mais ou menos perceptível. Bom, meus amigos, evidências científicas da existência de Deus. Deus, filosoficamente, convém recordarmos as três posições filosóficas possíveis sobre a questão da crença em Deus. Há três. Há os deístas, é aqueles que creem em Deus, seja o nome que tiver, Deus, Alá, Brahma, Rama, o que tiver. Um Criador universal, esses são os deístas. Depois temos os agnósticos, é aqueles de posição intermédia, isto é, não estão contra a ideia de Deus, mas veem que não é possível comprovar a ideia de Deus, tanto se lhe dá. Pensam que às vezes pode ser o acaso e tal, mas pronto, estão ali no meio termo, são os chamados agnósticos. E depois há os ateus combatem a ideia de Deus. Portanto, não, isso não pode ser, não existe nada, só existe a matéria e tal, não sei. Bora bem. Naturalmente que a posição de uma doutrina filosófica, espiritualista como a nossa, que crê num Deus único, portanto, tende filosoficamente para a justificação deísta, ok? Que não tem nada a ver, para aqueles que eventualmente já se cruzaram com as obras póstumas, nas obras póstumas de Kardec, há lá um capítulo lá para o final que fala nas 5 alternativas. Mas não é para a crença em Deus, é para a crença na vida, como é que a vida se desenrola, a reencarnação, a continuidade da vida, a personalização dos conhecimentos de cada um de nós. E está lá uma perspectiva, está lá a perspectiva espírita, a perspectiva deísta, mas atenção que a deísta que ela refere é a deísta das religiões, aquela que não acredita na reencarnação, acredita, por exemplo, na ressurreição, mas acredita num Deus único, ok? Não confundir com isso. Estamos a falar, em termos filosóficos, são 3 grandes vertentes. Muito bem. Portanto, posto isto, também se recordarão que quem já se cruzou com, pelo menos, os conhecimentos básicos do Espiritismo, Deus é uma das 5 bases filosóficas em que assenta esta doutrina. Naturalmente é a maior delas, isto é, esta origem, dá origem às outras todas, portanto não existe, o Espírito foi criado por Deus, a comunicabilidade dos Espíritos existe porque existem Espíritos e comunicam-se, mas foram criados por Deus, a reencarnação existe porque existem Espíritos, existe matéria, mas foi criado por Deus, a pluralidade do mundo se existe é porque foi criada por Deus também. Portanto, esta é basilar. Deus é basilar. Daí que vamos verificar ao longo da nossa apresentação que esta base é essencialmente filosófica, isto é, nós só conseguimos chegar a este ente pela razão, não vamos conseguir nunca levar a um laboratório para o medir, para o avaliar, pode limitar, é impossível. Como é que se delimita algo que é infinito? Algo que nos criou a nós, ok? Portanto, é esta base que nós vamos hoje tratar, uma das 5 da base do Espiritismo, e naturalmente que a melhor maneira é tentar entender, estarmos de acordo todos aqui, antes de começarmos a desenvolver mais a palestra, estarmos de acordo sobre o que é isto e não é quem é. Porque se eu estivesse a dizer quem é, já o estava a rebaixar ao nível de um elemento da sua criação, que seríamos nós. O quem é pessoas. Não, a gente não sabe o que é Deus. Por isso é que se diz que é. E no livro dos Espíritos também encontram sempre, quando se refere a Deus, é que é Deus. Muito bem, então o que é Deus? Ora bem, vamos recapitular uma breve história de Deus ao longo da história, ok? Da história recente. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa
ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares. Mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades, sondando também o mundo microscópico, com incontáveis formas unicelulares, toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. A realidade de Deus é esta, tão indefinida quanto aquilo que ouvimos. Não conseguimos definir mais. O que nós conseguimos intuir de Deus é como quando vamos, por exemplo, a uma galeria de arte e olhamos para uma pintura, nós olhamos para a pintura, pode-nos parecer bem ou mal, mas pelos traços, pelo estilo, a gente é capaz de dizer, isto é do tal pintor, daquele, do António Manuel das Osgas e tal, porque ele tem aquele estilo. Aqui é a mesma coisa, nós olhamos para esta obra imensa e quando começamos a filosofar, a buscar quem é o Criador, este tipo de obra só nos aponta para este ente, chamemos-lhe o que a gente quiser chamar. Portanto, mas atenção, não confundir o quadro com o pintor, não confundir esta obra com Deus, a obra dele com Deus. É a mesma coisa. Portanto, só conseguimos ver o quadro pintado por Deus, não conseguimos conhecer o pintor. Ok? É por aqui e não conseguimos mais, não nos é dado ainda mais. Contudo, avaliando os traços da sua obra, as evidências da sua obra, nós vamos reiteradamente concluir que ele existe, com estas características que o Livro dos Espíritos nos diz e fala logo no início do Livro dos Espíritos, parte primeira, capítulo primeiro, as causas primeiras, vem lá, de Deus. E é o melhor tratado filosófico que eu conheço da codificação básica. É essencialmente filosofia, mas é lindo, vale a pena vocês lerem uma e outra vez. E vem lá dito, o que é Deus? É a causa primeira de tudo. Se, por este pressuposto que rege todas as nossas ciências, que não há nenhum efeito que não corresponda a uma causa, se nós dos efeitos formos remontando para a causa, havemos de chegar a uma última, que tem uma característica muito difícil de nós assumirmos, que é a não ter princípio. Estamos habituados a ter um princípio, e esta não pode ter princípio. Se tivesse princípio, havia uma outra causa lá atrás que tinha originado o princípio, teria originado essa causa, e esse então seria Deus. Portanto, meus amigos, é assim que tem que ser, filosoficamente é assim que tem que ser. Portanto, é a causa primeira de tudo. É uma inteligência suprema. E porquê que ela tem que ser uma inteligência suprema? Então, como é que, se nós somos inteligentes, quem nos criou mais inteligente tem que ser que nós? É tão simples. Eu crio qualquer coisa, um autómato qualquer, eu tenho que ser mais inteligente que o próprio autómato que eu criei. Portanto, se nós somos inteligentes, ele tem que ter uma inteligência muito superior a nós. E como criou tudo? Olha, é uma inteligência suprema. Não há outro termo. É este. É o que é possível.
Também? Deus é eterno. Se tivesse Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido É criado. assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Também por outro lado, É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. também, É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. portanto, tudo isto nós encontramos, como eu vos tinha dito, exatamente aqui. Capítulo 1 de Deus, das causas primeiras, parte primeira do livro dos Espíritos. Isto que ouvimos é parte do que lá está. Meus amigos, só se chega assim. O que a gente está a raciocinar sobre efeitos de uma causa invisível para nós, mas tem que estar detrás um efeito dela. Não a conseguimos medir, não a conseguimos definir. Ela é indefinível, é eterna, tem estas características todas, portanto, é exatamente este ente de quem nós estamos a falar. Ora bem, então, mas nós combinamos que a nossa palestra ia abordar evidências científicas, isto é, evidências que podemos, para além de justificar quem possa ser o criador, o autor delas, que nós as possamos comprovar, possamos medir. E então vamos buscar alguns fenómenos que nos rodeiam para isso. Claro que vamos nos socorrer do método científico. E o método científico, como se recordarão, tem duas fases. Tem uma fase filosófica e uma fase científica. O senhor Platão, chamado pai da filosofia, definia a filosofia como sendo a crença verdadeira e justificada. Esta é uma típica, esta de Deus é uma típica. É justificar quem é que criou aquilo que o homem não foi criado. Só conseguimos lá chegar pela razão. Portanto, estamos a usar a razão. Crença verdadeira e justificada. Mas, deste conjunto do grande todo, do universo, Deus, enfim, há uns fenómenozinhos, umas coisas pequeninas que nós podemos, sim, esse experimentar, como seja a meteorologia, como seja uma série de coisinhas que estão à nossa volta. E descobrir as leis que regem aquilo. Não conseguimos descobrir as leis que regem Deus. Não conseguimos. Ele é que nos criou a nós, Ele é que pode ensaiar. Mas sim, algumas coisas que Ele criou e tal, como é que funciona o tempo, às vezes erramos, mas já sabemos ali umas leisitas e tal. E, portanto, e podemos experimentar e levar a um laboratório. Então entramos na parte científica. É a crença verdadeira que já está justificada, até aqui é igual, e depois comprovada. Isto é, ensaiamos, experimentamos e vimos que o A mais o B dá sempre o C, naquelas condições. Pronto, e fazemos uma regrazinha e produzimos ciência. É com isto que nós vamos trabalhar, e isto é uma sugestão da própria doutrina espírita, que é uma ciência. E ela diz, por exemplo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, num capítulo que fala assim: a fé transporta montanhas. Vem lá dito que a fé inabalável é aquela que pode fazer frente à razão em qualquer momento. Portanto, meus amigos, nós temos que poder justificar, no mínimo, as bases em que assenta esta doutrina, entre as quais Deus é uma, ok? É a maior. E também temos que ter a humildade suficiente de não achar que só pelo facto de entrarmos nesta casa espírita e termos contacto com o espiritismo, entramos no contacto da verdade absoluta. Erro maior. É um erro que até o próprio codificador, na última obra dele, na Gênesis, no capítulo 1,
parágrafo 55, quando ele fala do caráter da revelação espírita, ele diz que o espiritismo segue ao lado das outras ciências. Se em algum momento as outras ciências revelarem um postulado melhor do que aquele que tem, o espiritismo ajusta. Por enquanto ainda não conheço nenhuma derrogação dos postulados que existem. Mas se ocorrer, é natural. Natural. O espiritismo não é a verdade absoluta, como não é nenhuma ciência, como não é nenhuma produção do conhecimento humano, porque é produzido pelo homem e é imperfeito. Quem tem capacidade para dominar a realidade é só este ente que estamos a falar, Deus. Nós vemos aquela realidade, segundo, eu vejo mais assim, aquele copo mais com metade de água, o outro vê meio vazio e tal, e vamos nos aproximando. Mas dominar tudo, não é para nós ainda. Então dominar Deus, pior ainda, pior. Mas pronto, aproximemos-nos, ok? É com esta perspectiva que vamos continuar a falar deste ente. Ora bem, então, vamos ao método científico. O que é que vamos observar? O universo. Aprecie a seguinte comparação. Começando com um objeto grande, a nossa Lua, Mercúrio, Marte, Vênus, Terra, você está aqui, Netuno, Saturno, sem os anéis, Júpiter, o Sol, nossa própria estrela, Sirius A, Pollux, gigante laranja, Arcturus, gigante vermelha, Aldebaran, gigante vermelha, Rigel, supergigante azul, Pistol Star, hipergigante azul, Antares A, supergigante vermelha, Mu Cephei, supergigante vermelha, VY Canis Majoris, hipergigante vermelha, maior estrela conhecida. Tamanho da Terra. Esta estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como imaginar esse tamanho? Imagine um avião de passageiros voando ao longo da superfície desta estrela a 900 quilômetros por hora. Isto levaria 1.100 anos para darmos uma volta. No entanto, isto é apenas um pequeno ponto entre centenas de bilhões de estrelas que formam nossa galáxia. E há uma centena de bilhões de galáxias por aí. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Então, se assim é, a nossa tese é esta. Se o universo é obra de Deus, então Deus existe. Agora vamos sujeitá-la à experimentação. Vamos olhar para uma série de fenómenozinhos e então agora vamos ver como é que a coisa mexe. Então passemos à fase seguinte. Agora entramos na fase científica. Agora vamos comprovar se isto é verdade ou não. Ouvimos ali falar do nada. Ok, vamos lá chegar. Ora bem, eu vou-me basear fundamentalmente neste livro. Este senhor, Cressy Morrison, já faleceu. Foi diretor da Academia de Ciências Americana, foi também diretor do Museu de História Natural de Nova Iorque e em vida escreveu este livro, que é uma delícia de livro.
7 razões para que um cientista acredite em Deus. E ele pega nos exemplos engraçados. Vocês podem ir à internet, até se encontra, pode-se baixar este livro. Uma série de exemplos engraçados. Eu vou utilizar parte desses exemplos e depois juntar mais uns poucos. Ora bem, íamos começar pela probabilidade matemática. Já que há bocado ali vimos, uma explicação possível é o acaso, o nada e tal. O acaso que tem muito que ver, a definição melhor do acaso é a probabilidade matemática. Quando a gente vai jogar aos jogos de sorte e azar e tal, aquilo é uma probabilidade matemática. Nós não sabemos bem o que está por trás. Então chamamos-lhe acaso, mas há razões. Só que a gente, ao desconhecer, chama-lhe que é o acaso, que é a sorte, que é o azar. Mas na realidade está lá uma probabilidade matemática. Mas a probabilidade matemática, se tivesse a potência para criar estas coisas todas, vamos só ver um pequenino exemplo para ver qual é a potência deste ente. Vamos imaginar que temos 10 moedas de euro, 10 moedinhas de euro, numeradas de 1 a 10 e metidas no nosso bolso, ok? E agora, vamos ver, qual é a probabilidade de, ao meter a mão no bolso, sair a moeda com o número 1? Uma em cada 10 vezes que eu meter a mão no bolso, é possível que saia uma vez a moeda, mas é uma em cada 10 vezes, ok? E agora imaginemos que, se eu quisesse, depois de tiro a uma e logo a seguinte seja a 2 e não a outra qualquer, já aumenta para uma em cada 100 vezes. Isto é a capacidade do acaso, é isto, não? Bom, e se for 1, 2, 3 seguidas, já para 1000, bem? E se for todas seguidinhas, 1, 2, 3, 4, só que uma vez a tirar, é 1 em 10 bilhões de vezes. Imaginai só que, cada vez que a gente faz isto, vamos imaginar que são 3 segundos. Meto a mão ao bolso e tiro a mão do bolso. Sabem quantos anos eu levaria para conseguir que me saísse a sorte de uma vida? Não, de uma vida, são muitas vidas, 951 anos não é comigo. Não é para esta vida. Isto é a potência do acaso, amigos. Mas Deus não joga com isto, porque Ele põe as moedinhas todas certas, na meteorologia, na criação que tem, vamos já ver. Muito bem. Então, já estão a ver o que é que o acaso consegue fazer. Então, olhemos agora para algumas evidências. Olhemos, por exemplo, para a nossa atmosfera. A nossa atmosfera tem aqui umas divisões e tal, não sei o que. O que nos interessa mais é estes gases mais densos, a troposfera e a estratosfera. Isto, até aos 50 km, é a parte mais densa. E é por causa disso que quando a gente vê, a gente chama estrelas cadentes, são corpos que vêm para entrar na nossa atmosfera e que, ao encontrarem estas massas mais fortes de ar, são desfeitos e é uma espécie de um escudo protetor que a Terra tem. E tem 50 km, porque se tivesse menos, a Terra já não existia. Passava, já não existia. Está todos os dias assim. Não é uma vez em 100 dias. Não. É todos os dias, a toda a hora e a todo momento. Ok? Muito bem. Por outro lado, por exemplo, se olharmos para a altura da crosta terrestre. A altura da crosta terrestre é aquela que a gente conhece. Tem uma altura média e tal, não sei o que mais, acima do nível do mar, o que seja. Mas imaginemos que agora tentávamos só subir 3 metros, em média. Sabem o que é que ia acontecer? A vida não seria possível na Terra. Porquê? Este bocadinho que aqui está iria roubar parte dos gases, nomeadamente o oxigênio, que é essencial para a nossa vida e que se acumula nestas partes mais baixas da atmosfera, e nós não conseguiríamos viver. E eram só 3 metritos. 3 metritos. Mas não está assim, está sempre na medida certa. Mas quem diz a altura da crosta, diz também a profundidade dos oceanos. A profundidade dos oceanos tem uma profundidade média. Mas, se nós agora quiséssemos baixar 3 metros a profundidade média dos oceanos, não conseguiríamos comer a nossa saladinha. Parece estranho, não é? Mas é simples. É porque ao baixar isto, mais água vinha da terra, dos rios, entrava no mar, deixava de haver zonas produtivas, mas mais grave ainda é que, ao haver mais água, ela dissolve os gases que há na atmosfera, não é? Ia dissolver também gases que são necessários à função clorofilina junto com o Sol. E com menos água, pois, saladinhas, caput. Era capaz da vida ficar um bocadinho mais difícil, ok? Muito bem. Mas também
Reparai, a distância que nós estamos do Sol não é nada por acaso. Nós estamos ali a 149 milhões e meio, 150, para arredondar as contas. Olha, se estivéssemos mais perto, estaríamos muito mais quentes, não era possível a vida. Derretíamos. Se estivéssemos mais longe, não era possível a vida, congelávamos. Está sempre àquela distância. E é todos os dias, não é uma vez em cada 1000 dias, nem uma vez em cada 10. É sempre assim, é sempre assim. Também, uma coisa gira, há bocado falámos ali do centro do mundo, da rotação da Terra e tal. A Terra não parece, mas ela gira a esta velocidade, a 1600 km por hora. Nós é que não sentimos, não estamos a acompanhá-la, a massa de ar também nos acompanha, nem sentimos a deslocação, mas sim, estamos todos a girar a esta velocidadezinha. E esta velocidade também não é por acaso. Imaginai, com esta velocidade, quem que esteja, por exemplo, no Equador, é fácil de se aperceber que tem 12 horas voltado ao Sol e 12 horas não voltado ao Sol. Portanto, à noite tem 12 horas de dia, 12 horas de noite. Ok? Imaginemos que agora passávamos daquela velocidade para... reduzíamos 10 vezes menos, para 160 km por hora. O que é que ia acontecer? Ia já mais devagar e então os dias iam ter 120 horas de dia, 120 horas de noite. O que é que ia acontecer? Em 120 horas de dia íamos esturricar, o nosso biorritmo ia às ortigas, podíamos morrer e tal. E aqueles que ainda sobrevivessem, chegavam à noite congeladinhos, já está. Não, mas ela anda sempre aos 1600 km por hora. Porquê? Quem é que fez? E é sempre assim. Ok? Mas quem ainda olhar, por exemplo, de novo para a Terra, este eixo, eu lá em Mafra vejo sempre assim direito, também nunca percebo que ele tem 23 graus, mas ele tem 23 graus de inclinação. Nem é 22, nem é 20, nem é 40. E porquê? É exatamente porque o eixo de rotação da Terra tem esta inclinação, e que depois ao rodar vai rodando e vai oscilando, que nós temos as estações do ano. E é possível nós vivermos nestas latitudes. Porque se estivesse assim direitinho, a 0 graus, o que é que acontecia? O Sol batia aqui, aquecia isto tudo, e você já está numa panela de pressão, quando se aquece o ar, ela quer sair, não é? Quer sair. Portanto, e a pressão ia levar por ali e empurrava o ar quente para ali, e ali congelava e ficavam ali umas calotes, ali. Se isto inclinar, quando o Sol bate, derrete ali um bocado da calota e a gente pode viver ali. Só se conseguiria viver aqui nesta área, mas não, nós vivemos aqui em zonas temperadas e há pessoas a viver ainda mais a norte e mais a sul. Ok? Não é por acaso, 23 grauzitos, hein? Ok? Muito bem. Mas, isto para vermos que parece que o Criador não está a jogar aos dados, nem com 10 moedas, nem com dados, não está a jogar com a probabilidade matemática. A probabilidade matemática não conseguiria fazer isto. Mas já lá vamos. Mas também, por outro lado, a gente se olhar para a vida, uma criação que não é do homem, porque ele próprio beneficia dela, portanto, ele dá-se conta que vive sem saber porque vive, ok? O que é isto? Bem, há quem diga, isto é uma fatalidade biológica, outros mais românticos dirão que é um passeio encantado pelo país da fantasia. Bem, cada um de nós tem uma definição para isto. Não conseguimos coincidir nesta definição, porque, de facto, não é uma coisa fácil de definir. Não é uma coisa fácil de definir. Mas o que é que a gente sabe? A gente sabe que ela parece nascer da combinação da luz, dos fotões, sobre os organismos unicelulares que, o protoplasma, que com raio de luz eles vão-se partindo as células e tal, não sei o que mais, e vão criando. É engraçado. Vocês já repararam? Nós dizemos assim, por exemplo, se eu tivesse agora aqui um pão para dividir por nós, cortava os bocadinhos, pronto, está bem, mas era o mesmo pão, ok? Cortava os bocadinhos. Portanto, não aumenta, não diminui. Imaginem o que é que acontece na gestação de um ser humano. Começa numa célulazinha, depois dobra para duas, as duas dobram para 4. Como é que é isto? Nós estamos habituados a ver, temos um todo, partimos. E aqui não. Onde é que vem esta energia, este mecanismo que faz duplicar a energia que estava lá, não é? O ser humano com uma célula, 2 células é o dobro, 4, etc. Onde é que vem isto? Quem é que está a criar isto? Eu não sei. Eu não sei, quer dizer, sei, chamo-lhe Deus. Eu chamo-lhe Deus. Muito bem. Por outro lado, se a gente também olhar para uma das características do que chamamos vida, olha que coisa tão bonita.
A gente que tem jardins e tem lá rosas perfumadas no quintal, o que é que faz? Deita-lhe estrume, não é? E depois ela devolve perfume. Coisa gira, não é? Que gira. É muito giro, é muito giro, é muito giro. Também, vão ver aí as plantinhas fora. Nem plantas da mesma família têm duas folhas iguais. Cagando a escultora que fez isto. Nem a mesma planta tem duas folhas iguais, nem plantas da mesma família têm duas folhas iguais. Cagando a escultora. Por outro lado, isto que anima o que nós, também nos anima, o princípio inteligente. O que é o instinto? O instinto é a parte mais rudimentar do que nós chamamos inteligência, do princípio inteligente. Bem, nós reconhecemos isto, por exemplo, nos animais. Porquê? Porque eles reagem todos da mesma maneira. Como, por exemplo, o salmão. O salmão é um peixe de rio, nasce no rio, desce o rio, vai fazer a sua vida no mar. Quando chega à idade adulta, sobe o mesmo rio e vem ter ao local de desova. Todos fazem isso. Desova, vai-se embora e morre. Todos. E já foram feitas experiências, quando eles vêm a subir, o salmão a subir aquilo, pegaram no salmãozito e puseram-no num afluente daquele rio. Sabe o que é que aconteceu? Ele reteve a desova, baixou o afluente até ao rio principal e continuou a subir até chegar ao local da desova. E só desova lá, senão morre. Todos fazem isso. Mas quem diz isso, diz, por exemplo, este passarinho, o João de Barro, no Brasil, é engraçado. Com 6 meses de distância, ele consegue adivinhar de onde é que vai vir o vento. E então constrói um ninho para o lado de onde o vento não entre. Ok? Que é para 6 meses depois as crias estarem protegidas do vento. Os nossos meteorologistas vêm ser atrapalhaditos para descobrir, aí o Beatriz que anda aí às voltas, descobrir se vai chover, se não vai, se vai cair mais um bocado de... E estes com 6 meses de antecedência, que meteorologistas famosos aqui nós temos. Quem é que... Todos fazem isto. Todos. Quem é que programou isto? Muito bem. É como se fosse numa escala musical, todos tocam a mesma nota. Os salmões tocam o dó, o outro toca o ré, tal, por aí adiante. Qual é a diferença disto para a inteligência, o que nós temos aqui dentro? Socorrendo a mesma metáfora, é isto que vocês vão ver. É que nós tocamos a escala toda. Isto é, se nós não pudermos ter um filho naquela maternidade que é a mais próxima da nossa casa, a gente arranja uma solução, vamos ter na outra ali ao lado. O salmão é que não, ou tem ali ou não tem. Então nós tocamos a escala toda e até fazemos concertos, estão a ver? É a evolução do princípio inteligente. No mundo, de acordo com o Livro dos Espíritos, também naquele capítulo 1, diz assim, há 3 coisas no universo. Há princípio inteligente, princípio material e em cima desses 2 Deus. Ok? E todos evoluem o princípio inteligente, evolui o princípio material. Muito bem. Também, se nós ouvimos falar aí da descodificação genética, da nossa informação genética, o genoma humano, os cromossomas, etc. Isto é interessante. Nós neste momento temos na Terra encarnados cerca de 7 mil milhões, ou 7 bilhões de encarnados. Pois a informação genética desta gente toda cabe num espacinho como um dedal de costureira. Capacidade de miniaturização fora de série, não é? Eu tenho para aqui uma pen, 128 GB e já é uma coisa, às vezes uns discos e tal, e isto, toda a informação de todos nós cabe dentro de um dedal. Mas era assim antes dos computadores existirem. Quem é que tinha criado isto? Estão a ver? Nós só estamos a descobrir. Mas ainda há mais. Olha esta é muita gira. Isto assenta numa história verídica. A Austrália, aqui há 2 séculos e meio, mais ou menos, quando lá chegaram as pessoas deste mundo mais civilizado para colonizar aquilo, depararam-se com um continente que era assim, era no interior muito seco. Porque o mar entrava por ali adiante, perdia a umidade, as brisas perdiam a umidade e o interior era seco. Bem, então, o que é que a gente tem que... Vamos arranjar aqui uma solução para isto. E então, o que é que descobriram? Descobriram que nos Estados Unidos, nomeadamente no estado de Texas, há uns catos, estes catos muito grandes. E então, importaram dos Estados Unidos estes catos para quê? Para fazerem uma orla de defesa junto à orla marítima,
plantaram estes escatos para criar uma barreira que o que é que fizesse? Vinha o ar úmido e quente do mar, subia, ao subir arrefecia e no interior começava a chover, ok? E a terra começava a ficar produtiva, podia-se arável, etc. Muito bem. E então aquilo começou a resultar, e reforçaram aquilo tudo e, claro, ao longo do tempo começou a ficar isto. Só que este cato, como não tinha inimigos naturais lá dentro, ele começou a galopar bem. Agora que estavam a ficar sem terra para arar, embora já tivessem uma parte arada bem, juntaram-se outra vez os cientistas todos, o que é que a gente vai fazer? Bem, foram buscar uns besouros por acaso ao Brasil, ao Nordeste brasileiro, uns besouros que se alimentam exatamente destes catos, introduziram um inimigo natural para aquele que lá estava que não tinha, ok, porreiro, eles começaram a atacar ali na besourada, começaram-se a reproduzir e agora a coisa ficou outra vez fora de controle, agora já os besouros estavam outra vez a destruir os catos todos, o homem perdeu a mão nisto, mas sabem o que é a Austrália hoje? É isto, há besouros suficientes para os catos suficientes para os besouros. Quem é que meteu aqui a mãozinha no chamado ecossistema? Chama-se isto um ecossistema. Entra em equilíbrio, ações positivas e negativas, ciclos de alimentação negativos. Quem é que segurou este erro? Este destravão do homem? Aqui uma mãozinha, não há? É muito giro isto. Mas também é interessante reparar numa característica nossa, a característica da imaginação. Nós, dotados desta capacidade de tocar ali a escala musical toda e fazer concertos, também temos esta capacidade. É fácil de demonstrar. Imaginemos que saíamos à noite e estava um céu estrelado. A gente olhava para o céu, vê uma série de estrelas e tal, não sei mais. Já vos vou dizer que elas só existem 5.000, a olho nu. A olho nu. E é 2.500 aqui neste hemisfério, e depois para contar as outras duas tínhamos que ir ao outro hemisfério e contar o resto. Fazer 5.000, a olho nu. Mas, se nós pegarmos num binóculo, um simples binóculo, no mesmo sítio onde nós víamos 5.000, já víamos 15.000, ou 7.500 aqui e 7.500 lá em baixo. Não as estamos a contar, pois não. Estamos a imaginar. Está a ver esta capacidade? Muito bem. Mas é engraçado, se tivéssemos acesso a uma imagem do telescópio Hubble, que anda aqui à volta da Terra numa órbita a 600 km, e está fora já da atmosfera e tal, vê muito mais longe, no mesmo sítio onde nós víamos, ou 5.000, ou com o binóculo 15.000, ela vê isto, 1 bilhão de estrelas. Também não vamos contar, mas podemos imaginar, não podemos? Quem é que deu esta capacidade ao homem? 1 milhão de milhões, 1 bilhão, tens razão, 1 bilhão. Às vezes os americanos dizem 1.000 milhões, é melhor dizer mil milhões, é assim, pronto. Depois há os que dizem bilhão, blá 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 blá. 1.000 milhões, ok? 1.000 milhões. Bom, muito bem, mas é imaginar, quem é que deu esta capacidade? Que giro. Então, eu perante isto tudo, meus amigos, não tenho dúvida disto. Este ente existe mesmo. E duvidar desta existência deste ente é negar que todo efeito tem uma causa. E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. O nada só produz o nada. A menos que a gente troque a palavra. Quer dizer, o nada passa a ser Deus. Está bem, se a gente chamar a Deus passa a ser nada, mas então não pode ter a mesma significação semântica de nada, de vazio. Não. Deus é tudo. Não é? Mas se ainda assim vocês tiverem dúvidas, olhem para este filmezito. Some people say that human existence is a result of a roll of the cosmic dice. Like the gambler who stakes his life savings on the next throw, we just got lucky in the lottery of life. Some people say there's no purpose in the universe, no grand plan, no God behind it all. Our numbers just came up and here we are. But I don't believe them, and nor should you. If I roll this dice, the chances of getting a 6 is 1 in 6. That's not too bad. But what are the chances of me rolling 6 twice in a row? Well, the odds get longer. It's 1 in 6 times by 1 in 6. That's 1 in 36. So I'd have to be pretty lucky to get 2 6s in a row. Now, every time I add the chances of rolling another 6 in a row, the odds go up exponentially, and it gets even more unlikely. Now, what if I rolled this dice 70 times, and every single time I got a 6? Oh, that's pretty unlikely, but it's possible, right? Well, in fact, the chances of rolling a 6 70 times in a row are around 1 in 10 to the 55.
That's a 1 with 55 zeros after it. Now, just to put that in perspective, how long would I have to stand here rolling this dice, allowing about 5 seconds per roll, before hitting that lucky streak and rolling 76s in a row? Well, I had a mathematician friend work it out for me. On average, you would have to continually roll this dice for 100 trillion, 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 trillion years before your numbers come up. That's a long time. What if you applied that thinking to us? What are the odds of us being here? Now, the odds of rolling 76s in a row, 1 in 10 to the 55, as it happens, those are the same odds of something called the expansion rate of the universe being just right for the existence of us here today. From the moment of the Big Bang, when our universe began to rapidly expand, the rate of that expansion was exquisitely finely balanced. Any faster, and the universe would have expanded too rapidly to allow the formation of chemicals, atoms, stars, and galaxies. Any slower, and the universe would have collapsed back in on itself. But as it happens, the universe expanded at just the right rate to allow for life to develop in the future, for us to be here. It hit 70 rolls of the number 6 in a row, first time. And the expansion rate of the universe is just one among 30 or so other incredibly sensitively finely tuned constants and fundamental forces in the universe that must be just the way they are for the universe to be able to produce us. So let's imagine, if I went ahead and rolled this dice 70 times, and what do you know, every time it came up 6. No waiting for trillions upon trillions of years, first time. Beginner's luck? Hardly. You would assume that I must have rigged it. Maybe the dice are loaded, maybe there are 6s on every side. It can't be chance. Now let me ask you, why would we assume that this universe with us in it, which is actually way more improbable than my 70 rolls, is just a result of chance? The fact that we're here shows that someone's loaded the dice. In fact, maybe there's no dice at all. What if the evidence points to this life-permitting universe actually being the product of an intelligent mind which intended for us to be here? Believing in God isn't a delusion. It's a perfectly reasonable conclusion when we look at the fingerprints on our universe. Sabem o que é mais difícil de encontrar para uma pessoa que vê mal? São os óculos, não é? A ferramenta para ver. É também o mais difícil de um ateu encontrar é a forma como há de chegar a Deus. É só pela razão. Meus amigos, eu para isto consultei estes livros que aqui estão, fui-vos falando ao longo deles, estes são fundamentalmente espíritas. Cá está o livro das 7 razões para um cientista acreditar em Deus, aqui um livro de física quântica, Universo Elegante, de Brian Greene, Ser Quântico, de Sistemas, Lei de Caos, etc. Muito bem, temos aqui uns links dos vídeos que estivemos a ver. Eu estou a gravar como habitualmente esta palestra, vou publicá-la neste canal de YouTube, também podem interagir por mim, eu agora também resolvi aderir ao Facebook, coisa esta maravilhosa, Facebook, Google e tal, e tu sabes que sim, Bom, onde vou publicando estas coisas, e pronto, meus amigos, estou à vossa disposição para qualquer pergunta que me queiram fazer sobre isto, sobre outra coisa qualquer. Obrigado pela vossa atenção. Vamos recolher ao nosso íntimo, onde consta que no nosso aparelho físico existe um pequeno órgão situado no cérebro, chamado a glândula pineal ou epífise, que um certo cientista, no final do século passado, chamou ponto de Deus. Vamos todos recolher a esse ponto que nos dá acesso às percepções extrasensoriais, às percepções que estão para além da nossa dimensão, da nossa folhinha de papel. É o telescópio com que nós conseguimos intuir o que é este ente maravilhoso, que hoje estudamos um pouco mais, tentando compreendê-lo no nosso limitado conhecimento ainda. Vamos, pois, louvar este ente maravilhoso por esta obra que
O nosso orgulho humano, muitas vezes, tenta atribuir ao acaso, à sorte, esquecendo-se apenas de fazer um uso mais correto da sua inteligência, que este mesmo ente lhe outorgou, mas que ele ainda não consegue sequer dominar. Mas como o orgulho é grande, é melhor ele sobrepor-se e atribuir isto a outras coisas que ele conhece do mundo físico, como seja o jogo, as sortes, as probabilidades matemáticas. Não. Está tão certo que não pode, a um efeito tão certinho, com milhões de variáveis, e cada variável com milhões de valores possíveis, continua sempre a sair o mesmo valorzinho certo todos os dias para nós aqui continuarmos. Não há manifestação de inteligência superior a esta. Louvemo-lo, pois. Mas agradeçamos-lhe também por nos permitir que, neste momento, nesta encarnação, nós sejamos bafejados com esta oportunidade de nos cruzarmos com esta doutrina. Não é a única que nos esclarece, não é a única. Mas é uma, e agarremo-nos a ela, estudemo-la, exploremos todas as capacidades que ela nos dá para mais depressa progredirmos. Por isso agradeçamos ao Senhor dispormos desta doutrina neste momento em que estamos encarnados neste planeta. Mas, Senhor, porque muito nos falta progredir, muito imperfeitos ainda somos, e como mutáveis que é toda a criação, e nós, como parte da criação, somos mutáveis também, muito vamos ter que mudar. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que nos é mais difícil. Não em reconhecer a mutabilidade dos elementos externos que observamos. Esses parecem que não nos dizem nada, e até é giro, e é a descoberta da ciência sobre tudo isso. Vamos ser cientistas de nós próprios. Onde é mais difícil alterarmos-nos a nós próprios no nosso íntimo, fazermos essas alterações, estudarmos essas alterações, percebermos-nos a nós próprios. E aí, Senhor, quando nós vacilarmos, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender como fomos, afinal, criados, de onde vimos, para onde vamos, o que esperas de nós. Ajuda-nos a progredir. Bem-aja. Uma boa semana a todos.